Bom dia, meus amigos, tudo bom com vocês? Começando essa quinta-feira, dia 18 de março de 2021, nós estamos no nosso 29º dia da quarentena de quando me amei de verdade, nossos 40 dias falando sobre o amor próprio e sobre o amor de Deus. Como você está se sentindo hoje, como você acordou hoje. Você agradeceu, você acordou, você despertou com uma sensação de gratidão, gratidão a Deus, gratidão à vida. Você agradeceu por ter um emprego, por ter que levantar cedo para ir trabalhar, porque graças a Deus você tem um emprego. Você agradeceu porque teve que levantar cedo e ligar o computador para assistir a sua aula online, porque graças a Deus existe internet e você pode ter uma aula online. Bom dia, Cris! Tudo bom com você? Você agradeceu hoje? Você levantou, despertou com um sentimento de gratidão pela sua vida? Hoje, como você levantou? Se não, se você levantou pensando, meu Deus, não posso sair de casa porque tá tudo fechado. Bom dia, porque tem a pandemia e não vou poder trabalhar porque tá fechado o meu local de trabalho. Será que eu vou perder o emprego? Será que é hoje que eu vou entrar para a lista dos desempregados? Levantou às 4 horas para orar. Graças a Deus. Que bênção, não é? Cris, compartilhe a sua oração no Instagram. Faça a diferença. Tem muita gente que também levanta às 4 horas da manhã, que vai gostar de compartilhar com você essa oração. Compartilhe conosco também todos os horários. Compartilha, gente. Se você faz sua oração de manhã, ligue a câmera do seu celular. Compartilhe com quem não faz, porque tem muita gente que não sabe orar, que não sabe como orar, que está perdido nesse mar de angústia, nesse mar de desespero, de tristeza. Agora é o momento da gente se levantar e da gente levantar o nosso próximo, levantar quem está angustiado. Tem tanta gente desesperada aqui no nosso país, tem tanta gente sofrendo tanto e pedindo para Deus nos livrar desse mal. Então vamos nós, irmãos de fé, nos levantar e orar. Orar por nós e orar pelos outros, por aqueles que não sabem orar, por aqueles que se perderam na tristeza, na depressão, na ansiedade, na angústia e que já não conseguem mais usar palavras de amor, palavras de fé, que não sabem mais clamar a Deus. Vamos nós ajudá-los e a partir daqui, olha que bênção a internet, a gente poder fazer essa oração compartilhada com todo mundo. Não tenha vergonha de aparecer. Se você não quer aparecer, se você tem vergonha de aparecer, vire a câmera para sua Bíblia, para sua vela, para o seu terço e faça a oração que ouça somente a sua voz, ou que ouça só uma música, ou um trecho de uma oração que a gente encontra pela internet. Mas faça esse gesto de amor pelo próximo, porque tem tanta gente desesperada, tem tanta gente chorando, tem tanta gente que se levanta para trabalhar sabendo que não vai ir trabalhar, sabendo que não vai ter o alimento para dar para os seus filhos, que já não tem mais futuro, que já não enxerga mais um futuro. Gente, nós somos abençoados por Deus, nós que somos abençoados, precisamos fazer oração por aqueles que estão necessitados.
Mais do que oração, fazer caridade. Mas se está dentro da sua possibilidade a oração, faça a oração, porque a oração tem poder. As palavras têm poder. E é importante que a gente dê o exemplo, que nós cristãos temos que nos levantar e temos que defender a Deus. Temos que defender, nós somos guerreiros de Deus, temos que defender o amor, temos que defender a vida, a fé. A gente tem que dizer para as pessoas: tenham fé, acreditem que essa pandemia vai acabar, que esse tempo vai acabar, que Deus vai restaurar a saúde de todas as pessoas que estão nos hospitais agora, as famílias que estão sofrendo em casa por ter parentes no hospital, por não saber, por não poder ir ver. Vamos nos levantar. É hora de irmos à luta, guerreiros de Deus. Isso é uma guerra. É uma guerra contra o mal. E nós somos os guerreiros de Deus. Então vamos nos levantar e vamos nos armar de Deus para lutar por Ele. Lutar pela vida, lutar pela fé, lutar pelo amor. Vamos levantar. Vamos nos levantar. E o jeito que Deus nos deu hoje para lutarmos, as armas que Ele nos deu, é isso, é a internet. É essa união. Todo mundo, o mundo todo tem acesso à internet. E é por aqui que nós vamos levar a mensagem de Deus. É por aqui que as pessoas vão receber. Vão ouvir em algum lugar, alguém está ouvindo, alguém fazer uma oração compartilhada pela internet. E aquela oração vai aquecer o coração do necessitado, vai dar esperança a ele. Então vamos para a nossa oração de hoje, gente. Eu tenho um sentimento de gratidão por Deus, porque eu tenho uma casa, eu tenho meu alimento, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha saúde, eu tenho a minha família que, graças a Deus, está com muita saúde. Graças a Deus, aqui em casa nós vencemos a Covid, nós passamos por momentos muito difíceis, isso foi o ano passado, e nós vencemos pela glória do Senhor. E esse é o motivo de eu estar aqui todos os dias fazendo a minha oração em agradecimento a Deus, porque Ele livrou a minha casa da Covid. Ele nos livrou, Ele teve misericórdia de nós. E aqui eu não vou comentar hoje, não vou dar o meu testemunho hoje sobre esse assunto. Mas eu vou falar em um outro momento, porque foi um mês inteiro muito difícil do ano passado, mas que em nenhum momento, e isso eu vou dizer aqui, depois eu vou dizer quando eu falar o meu testemunho, não é a hora ainda do meu testemunho, mas vai chegar a hora. Em nenhum momento eu deixei a minha fé, eu duvidei de Deus, em nenhum momento. Eu entreguei a Ele, eu entreguei a minha família a Ele e acreditei que Ele iria restaurar a saúde da minha família, que Ele iria nos proteger. E assim foi. Então, o que eu digo hoje, não perca a sua fé em momento algum. É na tribulação que você se agarra a Deus e confia. Você pede a Ele para te carregar no colo, porque a sua cruz está muito pesada. E confia que Ele te carrega no colo e que Ele vai te proteger de todo o mal. E para isso eu trouxe hoje o Salmo 106.
Mas antes de ler o Salmo, eu vou ler o Salmo na íntegra, porque o Salmo é a nossa oração de hoje. É a oração que eu vou fazer junto com vocês. A Lourdes entrou também. Bom dia, Lourdes. Estamos falando sobre a gratidão que nós devemos a Deus. Me diga se você hoje acordou com um sentimento de gratidão a Ele, a vida, a sua saúde, a sua casa, a sua família. Antes de ler o Salmo e o Salmo 106, algumas Bíblias vai ser o Salmo 105. Ele tá assim, quinto livro, Salmos 106 até o 150. Canto de ação de graças, é o título dele. Aleluia. Mas antes dele eu vou falar a mensagem que tem o nosso livrinho de Quando Me Amei de Verdade. Quando me amei de verdade, deixei de ter medo do medo. Isso tá aqui, ó. Vai estar do lado errado para vocês. Mas quando me amei de verdade, deixei de ter medo do medo. Porque o medo que a gente tem de ter medo nos bloqueia. Nos faz perder grandes oportunidades. Não é? Quando eu decidi expor a minha oração da manhã aqui com vocês, eu tive medo. Lógico, eu sou um ser humano, eu tive medo de ser rejeitada, tive medo das pessoas comentarem: ah, para com isso, você está sendo ridícula. Né? Porque na internet as pessoas acham que pode falar o que quiser, né? E muitas vezes fala demais, fala desnecessariamente. Mas eu fiquei com esse receio, né? E eu também não sou uma pessoa oradora da turma, né? Não tenho, como que eu posso falar? A facilidade em falar que as pessoas têm, né? Que as pessoas que fazem palestras, que fazem em nossas igrejas, né? As orações têm, eles falam super bonito. Eu não tenho nada disso. Mas aí, o que Deus me falou? Você é verdadeira, então fale com a sua verdade. Você está falando do seu sentimento por Deus. E se é verdadeiro, se é real, não tem por que temer. Não tem por que ter medo. Faça. E se atingir o coração de uma pessoa, você já é abençoada. Porque você conseguiu atingir uma pessoa. O que não é o caso, né? Graças a Deus, eu estou atingindo muitas pessoas. E todo o intuito disso é para agradecer, para te mostrar como a gratidão a Deus muda a sua vida, mas principalmente para que você também faça, para que você também entenda que você não precisa ser o pastor, a pastora, o ministro que faz a oração, aquelas orações lindas, abençoadas, né? Eu amo ouvir, eu ouço eles todos os dias e eu sei, sabe? Eu sei que eu não falo dessa forma, tão lindamente, mas eu falo com verdade e eu falo com amor. Então também chega até você. E aí eu venci o medo de falar. E eu falo com vocês todos os dias, olhando para vocês, me sentindo aqui na presença de vocês. Porque eu estou falando de Deus. E é tão fácil falar de Deus, né? Deus é tão grande, é tão amoroso, é tão amor mesmo. Tudo que a palavra amor significa, que é fácil falar dele, não é? E junto com ele nos deu aqui a palavra dele em livro, a Bíblia. E a Bíblia faz a gente crescer tanto como ser humano. Eu tenho crescido tanto desde que eu comecei a ler a Bíblia, a entender a palavra de Deus. Ele fala tanto para você ter amor, para você confiar nele, porque ele vai te libertar, porque ele vai te fazer crescer. E é através dessas palavras dele que a minha vida tem se transformado, tem melhorado. E quem vive isso
quem vive essa bênção tem o dever de propagar essa bênção, tem o dever de falar, seja por escrita, seja por foto, seja por música, seja falando, mas você tem o dever de falar sobre Deus, o dever de falar sobre o amor de Deus, sobre a transformação dele na sua vida, sobre o quanto você é abençoada, porque você é um exemplo. É através das suas palavras, das suas atitudes, que Deus vai entrar na sua vida e vai restaurar a sua casa. Bom dia, Jaque. Tudo bom com você? Como está? Como você acordou hoje? Com um sentimento de gratidão. A Cris falou, a Bíblia é a resposta. Você e todas as respostas que precisamos da resposta pra gente. É exatamente isso. A Bíblia é a nossa resposta. E como eu faço a minha oração aqui com vocês de manhã? Eu não programo nada. Durante o dia eu procuro muito conteúdo que fale sobre Deus para ter uma inspiração. Às vezes, essa inspiração chega no dia anterior, chega durante o dia. Aí eu anoto para eu poder falar aqui com vocês. Mas tem dias que eu ouço muitas coisas, que eu leio muitas coisas, a inspiração não vem. Então eu sento aqui na minha mesa, eu faço a minha oração ao Espírito Santo, e eu vou fazer essa oração hoje com vocês. E aí eu abro a Bíblia. E geralmente a Bíblia cai em mensagens que eu vou procurando, né? Eu vou lendo do que se trata para ver se aquilo faz sentido para mim, se eu vou poder falar aquilo com facilidade. Mas tem dias que ela cai exatamente onde eu quero falar. No livro, no versículo, tudo assim, tudo perfeito. E hoje foi esse dia. Eu abri e caiu no Salmo 106. Aí eu li o Salmo para ver se teria relação com o que eu preciso falar, porque eu também tem partes da Bíblia que eu não tenho conhecimento. Então, também não posso falar sobre o que eu não tenho conhecimento, né? E aí eu procuro outra parte que vai fazer sentido para mim, para que eu possa falar com segurança para vocês, porque eu não posso falar sobre algo da qual eu não tenho segurança. E esse Salmo 106, eu vou ler ele agora para vocês, e vocês vão entender como ele faz sentido, e como ele faz sentido também com o livrinho de ter medo do medo. Quando eu me amei de verdade, eu deixei de ter medo do medo. Bom dia, Adri. Sentimento de gratidão, acordou? Grata a Deus. Você está com a sensação de gratidão a Deus hoje? Vamos lá para o Salmo. Canto de ação de graças. Lembrando que em algumas Bíblias, se você for ler esse Salmo na sua Bíblia depois, pode ser o Salmo 105. O título dele é Canto de ação de graças. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou da mão do opressor. Assim como os que congregou de todos os países, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor. Ele os livrou de suas tribulações e os conduziu pelo bom caminho para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens, porque desdentou a garganta sequiosa e acumulou de bens a que tinha fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhes humilhara o coração,
sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações, tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhe os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros, enfermos por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo o alimento lhes causava náuseas. Chegaram às portas da morte. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Enviou sua palavra para curá-los, para arrancá-los da morte. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereceram sacrifícios de ação de graças e proclamem alegremente as suas obras. Os que se fizeram ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos suas almas, e definhavam em angústias. Titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda a sua perícia se esvaiu. Em sua agonia clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a procela em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram, e se alegraram porque elas amainaram e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-no na assembléia do povo e louvem no conselho dos anciãos. Transformou rios em desertos e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas. Por causa da malícia de seus habitantes, mudou o deserto em lençol de água e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os efaimados, que fundaram uma cidade para morar, e semearam os campos e plantaram vinhas, colhendo deles abundantes frutos, e os abençoou. E eles se multiplicaram grandemente, e lhes concedeu rebanhos numerosos. Depois seu número se reduziu e caíram na miséria, sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por ívios desertos, Deus soergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso, os justos se alegraram, e toda a maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar estas coisas e compreender as misericórdias do Senhor? Ele termina assim. Então, o que esse livro quis dizer, essa oração? Bom dia, Tati. Como está seu dia? Como você acordou hoje? Sensação, sentimento de gratidão pela vida, pelo trabalho, pela saúde. O que ele quer dizer? Que se você está em sofrimento e clamar ao Senhor, Ele virá em seu socorro. Ele vai restaurar a sua vida e vai lhe dar muitas riquezas. Mas você tem que clamar ao Senhor. Em todos esses versículos, ele está falando que algumas pessoas estão em um período de sofrimento, de angústia, estão presas, estão à beira da morte. Clamaram ao Senhor e o Senhor veio ao seu socorro e os libertou das prisões e os sarou e lhe deu a água, lhes deu alimento, lhes deu a terra, a plantação para a colheita. Mas tudo isso Deus fez àqueles que o clamaram. Você precisa pedir a ajuda de Deus.
Para que ele possa te atender, você precisa abrir a porta para ele. Ele não vai arrombar a sua porta. Ele não vai entrar na sua vida sem ser convidado. Então você tem que pedir. E pedir é diferente de reclamar. Sabe quando o filho só reclama dos pais? Reclama que os pais não se preocupam com ele, que os pais não falam. Mas não vai lá e fala, pai, mãe, me ajuda a fazer isso. Prefere reclamar do que pedir. É com Deus também assim, gente. Não adianta você encher Deus de reclamações. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Por que você permitiu essa pandemia? Se você ama os seus filhos, por que você está permitindo todas essas desgraças no mundo? Você está reclamando. Você só está reclamando, você está questionando, você está interrogando Deus. Você não está pedindo auxílio. Isso não é pedir auxílio. Isso é reclamar. E você vai ficar reclamando, e ele não vai poder te atender porque você não está pedindo ajuda. Peça. Senhor, venha em meu auxílio. Senhor, me dê forças para superar essa dificuldade. Me dê forças para superar este momento. Me dê sabedoria para entender essa situação, para poder ajudar as pessoas que estão em sofrimento neste momento. Me dê sabedoria para poder agir, para poder falar o que o Senhor quer que eu diga, o que o Senhor quer que eu faça. Me dê sabedoria para não me desesperar, para não ter medo disso tudo. Porque é a sabedoria que vai te ajudar a passar por essa situação com mais leveza, com mais saúde mental, saúde física, saúde emocional. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguiram entender aqui pela leitura do Salmo a grandeza do que Deus está nos falando hoje? Que nós podemos sim passar por essa pandemia, por todas essas dificuldades, se nós pedirmos a ajuda dele, se nós aclamarmos o seu socorro, se todos nós nos levantarmos e falarmos, Senhor, vem em nosso auxílio, nos ajude a superar este momento, nos dê saúde, nos dê força, nos dê sabedoria para poder falar com quem não tem. Nós precisamos clamar por aqueles que só reclamam, por aqueles que só acusam Deus, que dizem que Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, ele não deixaria esse vírus chegar. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus funciona. Ele não vai nos dar o paraíso, porque ele já nos deu. E a gente não aproveitou. E não diga que, mas eu não tenho nada a ver com Adão e Eva. Você tem sim, porque se você estivesse lá e tivesse sido tentado, assim como Eva foi, você poderia ter feito a mesma coisa que ela fez. Ou pior, você poderia ter feito sem nem ter sido tentado. Você já pensou que... Por que você vai julgar ela? Por que você vai julgar ele se você não sabe? Se você estivesse lá, você não teria feito até pior que eles fizeram? Não é assim que funciona. A maldade existe. Deus não é responsável pela maldade. Ele é responsável por você. Ele é responsável por como você vai agir. Sabe quando as pessoas falam pra gente assim? Alguém rogou uma praga contra você. As coisas não dão certo na sua vida porque alguém deve estar fazendo... Como que fala, gente? Lá, macumba. Alguém está fazendo macumba na sua vida. Quando alguém vem com essa conversa pra cima de mim, eu falo, Deus é mais.
Sabe, o mal não chega na casa onde Deus está instalado. Mas não há macumba neste mundo, não há força maligna neste mundo que consiga entrar na vida de quem tem Deus em primeiro lugar. Não há mal que chegue na vida de quem tem Deus em primeiro lugar, de quem coloca a fé na frente de todas as coisas. Sabe, se a gente está com dificuldade financeira hoje, coloque Deus à frente. Diga, Senhor, me ajude a passar por essa dificuldade financeira. Para que eu não passe fome, para que eu não permita que os meus filhos passem fome, me dê um lugar para morar, me dê um alimento. Deus vai te amparar. Deus não vai te deixar perecer. Mas se você não pede ajuda, se você só reclama, se você tem o pensamento de que nada dá certo na minha vida, foi alguém que fez macumba pra mim, que desejou mal pra mim, por isso que não dá certo, não vai dar certo. Aquilo não vai dar certo porque você está colocando ali aquele sentimento em você. Você está atraindo aquilo para você, é aquilo que você está colocando em primeiro lugar. Não é Deus que você está colocando em primeiro lugar. É aquele pensamento negativo de que as coisas não vão dar certo. Então vamos mudar, vamos colocar Deus, vamos louvar a Deus. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Quantos milagres nós temos aí nossa vista. Quantas pessoas dizem pra gente que foram curadas pelo poder de Deus, pela fé. E por que deixar isso morrer? Vamos propagar isso. Porque existe, porque Deus está conosco. Em todos os momentos, Ele está ali na nossa porta, esperando a gente abrir a porta da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração para Ele. Vamos abrir essa porta? Finalizo hoje a nossa oração da manhã. Agradeço a participação de todos vocês. Espero que vocês, a partir de hoje, também propaguem o amor de Deus. Também agradeçam a Ele por sua bondade e por suas grandes obras. Propaguem as grandes obras do Senhor. Propaguem essa palavra que diz que se você clamar, Deus atenderá ao seu pedido. Se você pedir a Ele, socorro, me ajuda, esteja na minha vida, seja o primeiro na minha vida, Ele vai entrar na sua casa, vai restaurar a sua casa, restaurar a sua família, restaurar a sua vida. Ele vai lhe dar tudo o que você pedir. Então peça e confie nele. Confie que Ele, ao seu tempo, no tempo certo, vai lhe dar tudo o que você está pedindo. Peça, não reclame, peça. E Ele vai te atender, assim como disse o salmista no capítulo 106. Ele falou que Deus atendeu a oração, ao pedido, ao clamor de todo mundo que pediu, que clamou. Vamos também clamar? Fiquem com Deus, minhas queridas. Muito obrigada por estarem comigo nessa oração. Deus abençoe a Cris, que está aqui desde o comecinho. Que lhes dê uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira linda, abençoada. Até amanhã na nossa oração. Tchau. Também agradecer. Amém, amém, Cris. Amém, meninas. Fiquem com Deus. Tchau.